Me chamo Antônio Carlos Espínola Xerega, mas todos me conhecem por Xerega, simplesmente. A minha área de atuação transita nas artes visuais, em especial desenho, pintura e gravura, com algumas atuações em arte ambiental, de rua e tridimensional em escultura. A quase totalidade da minha vida residi em Curitiba, no entanto, com o advento da pandemia, me mudei para o interior e hoje resido na área rural de Agudos do Sul, no Paraná. É, Minhas origens, nasci em Curitiba, meu pai era de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, e minha mãe de Palhoça, Santa Catarina. Meu interesse pela arte iniciou-se ainda na infância, com a constante apreciação de selos postais, em especial. Meu pai guardava uma mala de selos que ele havia coletado durante sua juventude, e sempre que havia um momento livre para mexer nesses selos, eu ficava com ele vendo os desenhos, as cores e as gravuras desses selos. Outro fator importante nesse despertar para a arte eram as pinturas em porcelana que a minha mãe fazia. Ainda pequeno, frequentei um ateliê de artes para crianças na Biblioteca Pública do Paraná. Minha mãe trabalhava no então IAPC, que era em frente à biblioteca, e sempre me deixava na biblioteca em seu horário de trabalho. Ainda hoje tem uma peça de cerâmica que fiz nesse ateliê, além das boas lembranças dos trabalhos que a gente desenvolvia. Um fato marcante na minha vida foi quando meu pai terminou uma construção, no caso a residência do senhor Ricardo Koch e da dona Emma Koch, ambos avós do fotógrafo Zig Koch, com quem também tive a oportunidade de estudar no cursinho, e fomos convidados à casa deles, onde passei várias horas no ateliê, cercado pelas aquarelas, pincéis e cavaletes. Meu pai, na oportunidade, ganhou duas aquarelas, uma da dona Emma, uma do seu Ricardo. Ainda hoje as tenho, né, como memória daquele momento que foi bastante mágico para mim. A partir daí, busquei aprender desenho, me dediquei bastante ao pontilhismo, copiando retratos a partir de fotos, e conheci a gravura numa exposição do BADEP, né? Havia lá uma gravurista, conversamos bastante, ela me incentivou, produziu uma pequena matriz e ela fez uma pequena tiragem. Infelizmente não me recordo o nome dela. Com a minha admissão na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, comecei a participar de salões, exposições, com algumas premiações. Participei da Mostra Bicicleta, na sala de exposições do Teatro Guaíra, com amigos como Eliane Prolich, Raul Cruz, Denise Roman, entre outros. Desse momento em diante, estive ligado sempre que possível no fazer das artes. Tive a oportunidade de participar de várias mostras e de montagem e curadoria de algumas exposições. Realizei vários trabalhos com o Ivens Fontoura enquanto éramos professores na PUC, sendo um deles a construção de uma réplica ampliada da cadeira Hill House, a Leatherback, do René McIntosh, com cerca de 11 metros de altura. Ficou por alguns anos na frente ao Museu da PUC, no campus de Curitiba. Nos anos mais recentes, tenho focado a produção na ilustração botânica em aquarela, tendo participado de inúmeros cursos em Curitiba e São Paulo sobre o tema, e mais recentemente participei de uma mostra de ilustração botânica no Museu Botânico do Jardim Botânico de Curitiba. Com minha mudança para o interior e o contato mais constante com o campo e a gente do campo, surgiu a preocupação com o registro dessa relação do homem e da natureza nos dias de hoje, o que tenho levado em paralelo com a ilustração botânica nesse momento. Meu aprendizado. Como falei, meu aprendizado começou ainda criança e continuou de forma autodidata, e posteriormente ingressei na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde aprendi várias técnicas, tive contato com inúmeros artistas consagrados, e uma vez na Embape também participei do coral regido pelo Padre Penalva, apresentando o Messias de Handel, completo com orquestra, esta regida pelo maestro Roberto Schnurrenberg. Foi uma oportunidade interessante conhecer por dentro a música erudita. Durante minha permanência na Embape, tive oportunidade de participar de cursos, ateliês, como ocorrido no Parque São Lourenço com o artista plástico Rubens Gershman. Frequentei por algum tempo o ateliê livre de gravura da artista paranaense Uyara Bartira,
aprendendo sobre gravura e metal, e quando da abertura do Solar do Barão, também frequentei o ateliê de litogravura, aprendendo a técnica da limpeza das pedras até a impressão. Frequentei cursos de ilustração botânica no Centro de Ilustração Botânica do Paraná. Após estes, fiz tutoria em ilustração botânica com a professora Diana Carneiro e, a partir daí, tenho desenvolvido as técnicas de ilustração científica em que atuo mais no momento. As minhas principais referências, no início, eram artistas que conheci como professores ou em exposições, e com o estudo de História da Arte vinha conhecer mais artistas nacionais e internacionais. Em desenho eu posso dizer, é claro, que Leonardo da Vinci, né, com o seu traço poderoso e preciso do desenho em sanguina e carvão, me marcaram profundamente. A técnica de óleo sobre tela do Salvador Dalí, com seu surrealismo, o Volpe com a sua descontração e liberdade no uso das cores, do gestual, e a soltura do traço do Rubens Geschman. A precisão e organização do trabalho do Ivens, que tinha desenho livre impecável também. Né? No âmbito da aquarela, com certeza Margaret Mee e a contemporânea Billy Showell, assim como o Rogério Lupo. Já a inspiração sempre esteve ligada na natureza, infinitamente criativa. As relações que se estabeleceram entre o homem, o espaço construído e suas intervenções, e muitas vezes as agressões sofridas. Por tempos, explorei a relação do espaço natural com a agressão do arame farpado, um símbolo das restrições impostas ao homem pelo homem e à própria natureza. No momento, o homem do campo, de trabalho duro do dia a dia, as pressões sofridas pelo avanço tecnológico nas áreas rurais, que cada vez mais o empurra para as fronteiras da cidade, traz um viés que me leva a rever obras de Hieronymus Bosch, no aspecto contemporâneo, com o deslocamento da figura pura do homem do campo para a urbanidade das cidades, muitas vezes cruéis e frias. A maior parte das obras de produção, a maior parte até o momento, se focou em quadros em técnica mista, baseado em especial na têmpera, pastel e lápis de cor. Série do Arame Farpado, que foi exposta inicialmente na sala de exposição do Teatro Guaíra, na Mostra Bicicleta, sem dúvida foi um marco importante para quem iniciava o trabalho com a arte. Participações nos salões paranaenses de desenho também abriram horizontes para mim. A participação na elaboração e execução da réplica ampliada da cadeira Leatherback do Macintosh no Museu da PUC foi bem inusitado. A participação da montagem, da exposição, de exposições e curadoria me possibilitaram uma abordagem das artes sobre outro espectro que não o do artista. Isso com certeza teve influência na minha produção hoje, pois revela um aspecto do observador, daquele que desejamos sensibilizar. Minhas principais experiências, eu acho que a principal experiência foi do grupo da Mostra Bicicleta. Foi a primeira abordagem de um movimento que tinha um objetivo, que compôs participativamente das trocas de experiências até da curadoria da mostra propriamente dita. Num dos salões Uniarte, a oportunidade se repetiu, culminou não só na produção do ambiental, como também de um filme de 35mm sobre o evento. Esse filme hoje está em formato digital. O projeto já citado da cadeira do Macintosh foi também inusitado, pois servia de marco para a primeira exposição de peças do Museu Vitra aqui no país. Este projeto envolveu desenvolvimento, simulações virtuais da cadeira em frente ao museu, o projeto da cadeira em si, com medidas e soluções para sua construção, o acompanhamento da execução da réplica e sua instalação e montagem de exposição em si. Foi um trabalho multidisciplinar, onde tivemos até a participação de um engenheiro, que foi necessário para estabelecer a fundação e a estrutura para sustentação, uma vez que ela tinha 11 metros de altura. Minhas vivências de trabalho na cultura, inicialmente, como muitos, eu acreditava que nesse período pandêmico, né, seria uma curta reclusão, e logo nos primeiros meses percebi que seria uma experiência totalmente diferente,
e, de certa forma, bastante assustadora. Afetaria em muito todos os envolvidos com cultura e arte. A impossibilidade de reunir pessoas se tornou um pesadelo imediato, restando o contato frio da internet, né? Em pouco tempo, planos, cursos e viagens foram descartados, né? E ficar fechado num apartamento cada dia ficou mais claustrofóbico. Tive a possibilidade de mudar para o interior, coisa que pensava em fazer talvez um dia, e se tornou a escapatória da gaiola que o apartamento se tornou, né? E do pânico que a cidade estava gerando no momento. Inicialmente, essa mudança me ajudou a superar essas fobias, de alguma forma melhorar a qualidade de vida. Contato imersivo com a natureza, que sempre foi minha inspiração, renovou o meu enfoque do fazer enquanto artista. O mesmo se deu nas relações interpessoais, caras novas, com uma vida despojada de máscaras sociais e com uma cultura própria realmente interessante. A produção verdadeiramente caiu, nesse período, mas trouxe renovações e ganhos maiores que as perdas. A revisão dos valores humanos e a nossa relação de uso com a natureza se modificou para o simples e a parceria necessária para a vida no campo junto da natureza. Meus planos. Com certeza não vemos a hora de poder voltar a conviver livremente, trocar experiências dessa vivência de mais de 2 anos pandêmicos. Acho que as oportunidades e sofrimentos mudam as pessoas e com certeza eu mudei. Penso em como compartilhar essas vivências, essas mudanças que eu vivi e como isso pode, de alguma maneira, sensibilizar as pessoas para uma vida mais equilibrada em sua relação com o meio natural. Vemos a cada dia espécies sendo extintas, sem que a gente possa saber sua importância nessa biosfera, seu lugar nessa rede de vida que participamos. As aves, em especial, trazem em sua beleza e fragilidade, se contrapõem a um prédio todo de vidro, né? Muitas vezes elas batem nesse prédio de vidro e morrem por esse vidro refletir o céu e se tornar invisível, imperceptível para elas. Como mostrar que o imperceptível destrói a vida? É uma mensagem completamente contemporânea. Essa metáfora do pássaro é menos óbvia que a do próprio vírus, mas é bem vívida. Tenho buscado mais sobre a plasticidade das aves, revendo inspirações antigas nos desenhos de Leonardo da Vinci e nas obras do Cláudio Tosi. E penso que se aponta aí um caminho a seguir nessa metáfora de fragilidade frente ao invisível. Esta vivência da pandemia, na minha opinião, é importante e não pode passar sem a nossa visão crítica como artistas plásticos. É fundamental que a gente trabalhe isso e leve ao público em geral essa percepção. É uma função importante da arte sensibilizar as pessoas, trazer a elas esta percepção de mudança, essa percepção da inserção que elas apresentam no meio, né? Então, toda essa vivência de anos em arte muitas vezes nos leva a focar mais na obra do que na mensagem, mais na técnica do que propriamente dito na poética. Então, acredito que essas vivências, em especial essa surpresa que foi a pandemia para nós, nos fazem repensar e requalificar o nosso papel como artista, né? O que é o nosso papel no mundo, se não sensibilizar as pessoas? O que é o papel de uma obra de arte, se não provocar uma mudança, né? Um crescimento ou uma descoberta? Esse, eu acho, é uma das grandes virtudes desse isolamento, dessa introspecção que a pandemia trouxe, em especial para mim, nesse momento, né? Rever técnicas, rever esses valores, né, que por tantos anos passam às vezes despercebidos, né, pelo nosso fazer, a gente pelas correrias que a cidade nos demanda, né? Então tudo isso
levou uma nova capa de cor agora, vista em função da natureza, da imersão na natureza, né? De estar conectado com a vida, ver o crescimento das plantas, né? Plantar, cuidar, colher, né? Todo esse ciclo que é fundamental para a vida também acontece nas artes. Nós plantamos a semente da criatividade, cultivamos nossas técnicas, nosso fazer como artista, temos que colher um dia, né? E essa colheita é para levar essa sensibilidade ao público em geral. Muito obrigado.